Sim, então, primeiramente, bom dia, pessoal. Bom dia. Para alguns, bom dia, né? Para outros, boa tarde, porque tem a turma da manhã e a turma da tarde. Então, nós temos aqui, na verdade, uma oportunidade de a gente iniciar o livro 2, já que nós já terminamos o livro 1, e nós temos a oportunidade de iniciar o livro 2 através dessa forma. Infelizmente, nós tivemos que tomar essa medida, a escola teve que tomar essa medida, o Estado teve que tomar essa medida, o Brasil teve que tomar essa medida por causa da pandemia. Mas eu vou tentar aqui resumir um pouco esse capítulo 6. O capítulo 6 que começa com a parte de geometria. Acredito eu que vocês não sentiram ou não sentirão muita dificuldade nesse início, tá? Até porque você vai estar vendo aqui os chamados elementos básicos da geometria, que está relacionado com a ideia de ponto, reta e plano. Você verificando lá no seu livro, você vai ver que não existe uma definição concreta de ponto. O que existe, na verdade, são ideias intuitivas, tá? Exemplos, o que vem ser ponto. Por exemplo, professor, o que é ponto? A gente pode verificar um oceano, lá no oceano, um pontinho lá no oceano, um barquinho bem distante. Aquilo ali dá uma ideia de ponto, tá? Outra coisa, um outro exemplo também que nós poderíamos falar, um furo de uma agulha num papel, também nos dá uma ideia de ponto. Outra coisa, uma estrela no céu, dá ideia de ponto. Mas nós não temos uma definição concreta de ponto. O que nós temos são ideias intuitivas, exemplos, tá? Já a reta, não. A reta é uma sucessão linear de pontos. Mas o que é linear? A mesma linha. Aqui eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Se eu unir esses 6 pontos, eu estarei diante de uma reta. Então, reta é uma sucessão linear de pontos. Eu poderia apagar para ficar melhor, para ficar mais visível e representar aqui para vocês isso daqui como sendo uma reta. Reta é um conjunto de pontos. Eu unindo todos esses pontos, eu terei a minha reta. Caso eu queira representar essa reta R, eu posso pegar dois pontos, A e B. Esse ponto A e B e está aqui representado a reta. Esse símbolo aqui é o símbolo que representa a reta. Já o plano é uma região do espaço. Isso é a definição de plano. Por exemplo, o quadro. O quadro aqui está representando um plano. Esse plano, ele é representado por diversas letras. Essas letras são letras gregas. Pode ser alfa, beta, gama, eta. E nós temos essas duas observações aqui muito boas sobre essa ideia de ponto, reta e plano. A primeira observação, que diz o seguinte: por um único ponto passam infinitas retas. Professor, mostre aí, por favor. Então eu tenho um ponto P qualquer, aqui eu posso traçar uma reta, aqui nesse ponto. Vou ajeitar melhorzinho aqui, que está no final. Posso passar uma outra reta, outra reta, outra reta. Então eu posso passar infinitas retas por um único ponto. Eu estou chamando aqui de ponto P. Passando para esse lado daqui, nós temos um outro aqui, uma outra observação. Num plano, há infinitas retas. Infinitas retas num plano, é verdade. Eu tenho aqui, ó, eu tenho infinitas retas. Agora, por que eu tenho infinitas retas num plano? Num plano eu tenho infinitas retas, as retas não são formadas de pontos. É porque no plano eu tenho infinitos pontos. Se eu tenho infinitos pontos, é porque eu tenho infinitas retas, ok? Nós temos aqui 3 elementos também que podem ser citados ainda nessa parte de elementos fundamentais da geometria. Nós temos
a definição de pontos colineares. E o que são pontos? São pontos que pertencem à mesma reta. Então, ponto colinear são pontos que pertencem ao quê? A uma mesma reta. Então, eu tenho aqui esses pontos aqui, eles são chamados pontos colineares, porque eles pertencem à reta R. Também nós temos os chamados pontos coplanares. Coplanar representa o mesmo plano. Então, pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo plano. E temos as retas coplanares. São retas, aqui ó, são retas que pertencem ao mesmo plano. Por isso que são retas coplanares, tá? Nós temos alguns símbolos que vêm representar essa parte aí de ponto, reta, plano. Esses símbolos aqui eu coloquei só para relembrar, mas nós já vimos aí em aulas anteriores o que representa aí esses símbolos. Esse E sem esse corte é o pertence e aqui não pertence. Então vamos dar uma recapitulada rapidinho. Elementos fundamentais da geometria: ponto, reta e plano. Ponto não temos a definição concreta, mas nós temos ideias intuitivas. Por exemplo, uma estrela no céu. Reta é uma sucessão linear de pontos. Esse símbolo aqui representa a reta. Plano é uma região do espaço. Pode ser representado por diversas letras gregas. E nós temos essas duas observações. Quais são as duas observações que eu considero muito importantes? Que por um único ponto passam infinitas retas e que num plano há infinitas retas, porque há infinitos pontos. E nós temos a definição de pontos colineares, pontos coplanares e retas coplanares. Pontos colineares são pontos que pertencem à mesma reta. Pontos coplanares são pontos que pertencem ao mesmo plano, por isso que é coplanares, mesmo plano. As retas coplanares são retas que pertencem ao mesmo plano. Eu tenho aqui várias retas nesse plano, então elas são determinadas ou classificadas como retas coplanares. E nós temos esses dois símbolos aqui, pertence e não pertence, que vocês vão precisar para quando vocês forem fazer a atividade, se as retas pertencem ou não pertencem. Outros símbolos vocês poderão trabalhar lá na frente, ou nós iremos trabalhar lá na frente. Por enquanto, de início, nós vamos ter essa primeira aula de geometria. Logo em seguida, eu vou gravar outras aulas também, já trabalhando coisas mais aguçadas, coisas mais empasadas, que vão te dar mais firmeza para as aulas seguintes de geometria, tá? Bom dia e boa tarde.